Que a Polícia Federal prendeu o pastor Fabiano Oliveira, a mando do ministro Alexandre de Moraes. O pastor participava de uma manifestação no quartel do Exército em Vila Velha, no Espírito Santo. O pastor foi alvo de um mandado judicial na semana passada no inquérito inconstitucional das fake news. No entanto, a ordem só foi cumprida depois de negociações de agentes da PF com os manifestantes. A gente tem o vídeo do momento da prisão que ocorreu nesta segunda-feira. Hoje, de madrugada, a Polícia Federal acaba de levar o pastor Fabiano à polícia da ditadura do Alexandre de Moraes. É isso aí, meu povo. Isso que dá lutar por liberdade. Até quando, Brasil? Cidadão tratado como bandido. Fiuza, para recordar, como a gente comentou aqui no programa na última quinta-feira, a PF cumpriu uma série de mandados de prisão expedidos pelo Alexandre de Moraes. Entre os alvos estavam o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, e o jornalista Jackson Rangel, dono da Folha do Espírito Santo. Bom, a lista é enorme, né, de pessoas presas. A gente pode citar também o indígena, que continua preso, os deputados no Espírito Santo, enfim, a lista é longa. A Polícia Federal é uma instituição gloriosa, né? Ela alcançou uma credibilidade no país, é o nosso FBI, né? Pela excelência, pela inteligência, pelo senso de estratégia e pelo respeito às leis. A Polícia Federal está arriscando jogar essa reputação no lixo muito rapidamente. Esse negócio de prender porque é miliciano digital, isso não é possível, né? Isso não é possível. Volto ao texto do comentário anterior. Não é possível você conviver, não é possível você aceitar. Né? Eu vejo os políticos aí que eram da base do Bolsonaro, ou os novos que apareceram. A gente vê aí o deputado Marcel Van Hatten, né? Acho que no tom certo, né? Assim, se tivessem todos no tom dele, essa manobra já tinha ido para o brejo. Porque aí encoraja os outros, né? Parece que tem uma epidemia de falta de coragem. E aqui, assim, nós nunca nos apresentamos como valentes ou mais valentes do que alguém. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Quer dizer, a lei sendo rasgada para, como falei, hoje o criminoso é quem questiona o esquemão. Por que eu chamo de esquemão? Porque é uma eleição nebulosa sobre a qual a autoridade não responde. Esse é o meu mantra, vai ser para sempre. Tem que responder. Tem que responder. Foi o Lula. Pô. O cara pegou o Lula lá, bandido, ladrão. Proibiu a imprensa de falar que era ladrão, obrigou a imprensa a dizer que é inocente. Vai entregar o país para esse cara. Vai entregar a tua vida toda para esse cara. Olha a tua cara, olha no espelho as marcas que você tem, do que você já passou, do que você já sofreu. Mesmo que você tenha 20 anos de idade, você tem. Marca na cara. Entregar tudo para esse cara que diz perder o mané, esse malandrinho, que diz perder o mané. Então é isso. O que eu estou vendo é assim, é um desmoronamento assim, né, delicado das coisas. Vai lá o Alexandre de Moraes e manda obter a lista de nomes de moradores de um condomínio. E a vida não para com uma diligência desse tipo. O pessoal está querendo brincar de viver na ditadura mesmo. Né? Então vai aí, um pastor, não conheço o pastor, mas eu li qual é a acusação. Atua em favor de milícias digitais. Isso é mentira. Isso é mentira. Não existem milícias digitais. Isso é uma falsidade. Isso é uma alegoria substituindo o direito. Isso é uma cartilha que nós já mostramos diversas vezes aqui. É um conjunto de eufemismo, desinformação, negacionismo, fake news, milícia digital, onda de ódio. E tem, né, uma corte lá que resolveu agir assim, substituir o direito por essa cartilha, e ela pode jogar isso em quem ela quiser. E nesse caso ela está jogando em cima dessa pessoa,
porque ela está parte de um movimento daqueles que não vão aceitar uma eleição que tem indícios de irregularidade e não há resposta para essa irregularidade, não vão aceitar, então, no grito, né? Na mão grande. E essas pessoas estão se reunindo aonde? Em frente a comandos militares. Por quê? Porque elas gostam de violência, que elas gostam de conflito, que elas querem ver o circo pegar fogo, que elas são militaristas. Não, nada disso. Elas estão fazendo isso porque as instituições todas as abandonaram. As abandonaram. O Judiciário há muito tempo, o Congresso, mais recentemente, mais ostensivamente, o Ministério Público, o Poder Executivo, que aparentemente está aí de mãos atadas. Ué, a sociedade está perguntando, mas vem cá, é para entregar mesmo? É para entregar o corpinho, para entregar a pele para esses caras? A gente entrevistou aqui o Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia apareceu, né, ganhou notoriedade, reagindo contra a ditadura sanitária, contra aqueles caras que queriam e soldaram portas, queriam dizer para onde você andava ou deixava de andar, fingindo que era toque de recolher, fingindo que era segurança sanitária. Foi um ensaio ali. Está aí o Gustavo Gaia. Ele nasceu disso aí. E, no entanto, a questão está progredindo, no pior sentido. Essas pessoas, então, estão esperando, né, que uma força que é das armas, que não é para ser usada em condições normais da democracia, essas pessoas acham que a normalidade já era. Né? E eu também acho que a normalidade já era, porque as instituições se demitiram. É uma situação muito grave. É uma situação que não dá para parar de pensar nem um segundo o que está acontecendo no país hoje. O país tem que reagir. E o que acontece? Insidiosamente, dissimuladamente, vai lá o ministro Alexandre de Moraes, manda prender, a Polícia Federal atende esse comando ilegal, porque não tem no direito esse negócio, orquestrou milícias digitais, não tem isso não. E eu não conheço esse pastor, mas o que está acontecendo diante dos quartéis é uma manifestação de último recurso, de pessoas pacíficas, educadas, que têm tido esse senso de educação, de respeito. Elas estão lá mostrando, olha aqui, a gente não quer entregar o país para esses malandros, porque se não responderem sobre as neblinas da eleição, é malandragem, porque o sujeito que diz perdeu o mané, ele se acha malandro. Então essa população está reagindo a isso. E essa prisão é mais um ato intimidatório para tentar retirar os últimos focos de resistência popular a essa manobra. Então é um negócio muito grave, a gente está aqui, né, falando, cumprindo a nossa mínima obrigação e esperando que a sociedade reaja, que quem tem poder reaja e não pare de transigir com esse estado de coisa. Ana, a gente acompanhou no vídeo mais uma prisão que ocorreu nessa manhã, a mando do ministro Alexandre de Moraes, agora do pastor Fabiano Oliveira. Se alguém tinha alguma dúvida de que estamos sob um estado de exceção, se ainda restava alguma dúvida, que eu acho muito difícil, pastor, indígena, como você disse, Paula, caminhoneiro, jornalista, parlamentar, daqui a pouco estão prendendo também as vozinhas do Zap, aquelas que estão cozinhando nas barracas para todo mundo. O ponto que o Fiuza trouxe sobre a Polícia Federal, Augusto já vem falando muito nisso também, é importante a gente salientar, porque estávamos falando do Gilmar Mendes dos vídeos que nós trouxemos para o Gilmar Mendes de hoje, do Alexandre de Moraes, que escreve um livro sobre liberdade de expressão, e esse tirano de hoje. E tem também nessa lista a Polícia Federal do passado, a gloriosa Polícia Federal da Lava Jato, e essa, não custa a gente lembrar do Adolf Eichmann, né? Augusto também sempre fala muito bem dele, um dos arquitetos do Holocausto nazista. Diante do seu julgamento, ele disse: eu só estava cumprindo ordens. E as atrocidades lá das páginas de história da era nazista, elas não aconteceram apenas porque os oficiais ali, os discípulos,
aqueles que trabalhavam em torno do Hitler, eles tinham liberdade de expressão demais, ou eles tinham poder demais, mas também porque as vítimas e os defensores das vítimas, eles eram calados, e eles tinham liberdade de expressão de menos, eles eram censurados, eles não podiam simplesmente levantar para falar, olha, acho que isso aqui está passando um pouco do ponto, levantou para falar, cadeia, preso, é isso, aquilo. Então, Paula, é muito preocupante tudo isso que nós estamos vivendo. Eu sempre falo do xerife Villanueva, aqui do condado de Los Angeles, um xerife, que aqui os xerifes eles são eleitos, um xerife que foi eleito por uma base do Partido Democrata e que durante a pandemia, durante o lockdown, a Califórnia ficou fechada 1 ano, o governador Gavin Newsom ele assinou ordens executivas inconstitucionais de trancar tudo, e se alguém ousasse abrir, era para ser preso, e o xerife disse, não vou cumprir ordem inconstitucional. Onde estão esses homens de coragem na nossa Polícia Federal? Basta um para começar, porque o apoio do povo vocês têm. Diga lá, Augusto. Bom, eu acho que é o momento de a gente falar menos em quem foi preso e mais em quem está prendendo. Porque nenhum delegado de Polícia Federal, os delegados que estão cumprindo essas últimas ordens aqui, nenhum deles percebeu que um não, neste momento, pode mudar o curso da história. Não cumpro ordens ilegais. Muda tudo. Até porque aí a população, o povo, como tem lembrado o Guilherme, o povo vai ter um alento, vai descobrir que existem pessoas que se recusam a, na prática, convalidar aí decisões que são criminosas. Ilegais, ilegais são criminosas. Ponto final. Bastaria que um delegado agisse ostensivamente para que as coisas começassem a mudar. A Polícia Federal esqueceu que foi, no auge da Operação Lava Jato, a instituição mais popular e respeitada do país. Todo dia 7 de setembro, no desfile, as viaturas eram aclamadas pela multidão, hoje seriam vaiadas. O Alexandre de Moraes está muito longe de ser invencível. É isso que a gente tem de entender. Exemplo, ele deu uma ordem que finge ter esquecido, a imprensa também, a imprensa velha, mas nós não esquecemos. Ele deu a seguinte ordem, que supostamente está em vigor. Devem ser removidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar os manifestantes que estão protestando diante dos quartéis, contestando as eleições. E as concentrações prosseguem. E nenhum policial militar apareceu por lá para fazer isso. Nenhum governador determinou que a Polícia Militar fosse remover os manifestantes. E nenhum policial civil foi até lá para tentar o mesmo. E o Alexandre de Moraes tem de conviver todos os dias com a permanência das manifestações. Isso mostra que um ministro, que está na chefia de uma ditadura do judiciário, manda muito, mas não manda tudo, não pode tudo, embora possa muito. Por que a ordem não foi cumprida? Por que eles estão prendendo agora participantes das manifestações? Porque é uma maneira de atemorizar os outros. Então é hora de alguma autoridade fazer o que a Polícia Federal já fez quando aquele malandro do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre estava de plantão e determinou que o Lula fosse libertado. Não foi porque a Polícia Federal se recusou a cumprir a ordem cafajeste. Pois é hora de algum delegado de Polícia Federal mostrar que não concorda com a progressiva desmoralização da instituição.